Boa noite a todos. Vamos fazer a prece de abertura, nosso momento de reflexão, elevando o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre amado Jesus, a corrente irmã Zoraide, os trabalhadores da casa, os trabalhadores espirituais da casa, de joelhos espiritualmente, entrando em sintonia com amor, com a paz, com a verdade. Que o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda nesse momento bendito, consiga se aproximar, nos intuindo a melhor forma de compreender o Evangelho de Jesus, a melhor forma de agregar em nossa vida os seus ensinamentos. Que essa intuição nos auxilie, nos proteja. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos ilumine hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Bom, queridos, mais uma noite na casa do Pai, refletindo sobre a nossa vida, refletindo sobre essa encarnação, a evolução do nosso ser, as provas, as dificuldades, que todos nós, aqui no mundo de prova e expiação, estamos sujeitos, né? Nós estávamos no mundo primitivo, hoje no mundo de prova e expiação, amanhã, daqui a alguns séculos, ou talvez milênios, né? Mas a gente fala amanhã, um mundo de regeneração. Então esse é o estágio que a gente se encontra agora, no mundo de prova e expiação, tentando compreender as verdades de Deus Pai Todo-Poderoso. Tentando compreender a necessidade da evolução, a necessidade da compreensão, a necessidade do trabalho. A necessidade de ser útil, a necessidade de crescermos juntos. Aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, 16 a 24, né? Onde o mestre vem nos dar exemplo do que seria servir a Deus e a Mamon. O que seria servir a Deus e as coisas do mundo. As vantagens que muitas vezes o mundo nos oferece, cobrando da gente, muitas vezes, corrupção, cobrando da gente, muitas vezes, dignidade, cobrando da gente a paz de espírito. Então, toda vez que a gente sai do equilíbrio divino, toda vez que a gente sai das verdades de Deus Pai, a gente começa a entrar nas ilusões do mundo, nas ilusões do sentido do corpo, né, em desequilíbrio, né, porque o sentido do corpo são feitos para serem administrados, para serem usados da maneira correta. Você dominando o seu corpo, não os seus instintos dominando você. É nesse sentido que o Cristo de Deus vem nos mostrar e vem nos dar exemplo, né? É aqui, ó, tem a parábola do semeador, que o Mestre Jesus proferiu, nos convidando a uma reflexão. Todos nós sabemos que as parábolas do Cristo são historietas que nos convidam a refletir sobre as verdades de Deus, que Ele foi o condutor das verdades de Deus Pai. Então, o semeador saiu a semear. E muitas vezes a gente pensa que é para terceiros, para religião, né? Não, é o semeador que saiu a semear, somos nós, semeando as nossas atitudes, né? Então a verdade de Deus vem nos convidando
E essa verdade, muitas vezes, em vez de cair numa terra firme, cai na descrença do nosso coração, na falta de vontade do nosso ser, de encararmos as realidades e transformá-las. Então, veja bem, queridos, o Mestre Jesus, ele não veio no mundo para tirar o pecado do mundo como a gente imagina. Ele veio ao mundo para nos ensinar a viver as verdades de Deus. As verdades de Deus Pai. E o que são as verdades de Deus Pai? Né? Simples e puramente, ele resumiu em 2 palavras. Servir a Deus, em 2 exemplos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Toda a verdade está aí. Quando a gente começar a amar a Deus e o próximo como a nós mesmos, aí a gente vai educar os nossos sentidos para nós não termos vantagens perante terceiro, para termos, gozarmos os nossos sentidos. Será uma troca em harmonia, não uma troca em vantagem. Muitas vezes, a gente, para termos algumas relações, termos algum prazer na vida, a gente não atua com a verdade, atua com interesse. No começo é gostoso, depois dá em dor e lágrima. Aqui no Evangelho, eles dão um exemplo que toda relação que é feita, que não é construída em cima do amor verdadeiro, termina sempre em dor. Então, qual que é o interesse? É o interesse físico, é o interesse financeiro, é o interesse de muitas coisas que nos levam a nos consensuarmos com alguém, a nos casarmos, a nos amigarmos, né, com alguém. Mas nunca é o interesse verdadeiro. Dentro da normalidade, é o interesse do orgulho e da nossa vaidade, aonde nos leva a dor e sofrimento. Então, nesse sentido, que a semente da verdade cai na nossa consciência, mas nós preferirmos desprezá-la. Então, o que acontece, queridos? O Mestre Jesus, ele não vai fazer a nossa parte. Não, ele não vai colocar a mão assim, ó, e falar, ó, o Marcos está abençoado e agora está salvo. Não. Ele vai fazer o quê? Ele fez nos dando exemplo, passando pelas dificuldades, superando as vicissitudes, vencendo a matéria. Ele venceu a matéria porque ele não se entregou aos caprichos do organismo físico, aos caprichos da sociedade, né, aos caprichos da vantagem terrena. Ele foi simples e puramente verdadeiro, do início ao fim, simples e amigo de todos, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas Marco, ele curava, ele andava sobre as águas. Sim, ele é um espírito evoluído, e ao se aproximar dele, a pessoa com uma boa intenção muitas vezes já se curava, porque ele exalava equilíbrio, né? Isso aí dá para nós compreendermos bem claro. Quando você se aproxima de uma pessoa que está totalmente em desequilíbrio, que tem ódio, que tem mágoa, você sente que aquela pessoa exala o quê? Desarmonia, né? Então, se a gente imaginar o Cristo, que é a perfeição, que é o amor em excelência, ao se aproximar dele, você sentia aquela paz que acalmava seu coração. Mas o verdadeiro objetivo dele aqui na terra é nos incentivarmos ao caminho certo, continuar a obra de Deus Pai. Porque existe Deus e existe a imperfeição das almas humanas. O que é as imperfeições? Deus nos criou simples e ignorantes. Simples e ignorantes, sem conhecimento de causa. Não é ignorante no sentido de sermos mal ou perverso. Não, ignorante na verdade é ignorar, não saber.
simples e ignorante. Então a gente não sabe alguma coisa, se instrui e adquire esse conhecimento. Então Deus nos criou simples e ignorante. Nas convivências com o mundo, nós optamos por caminhos. Por caminhos. Existe o caminho do trabalho, do esforço, da verdade, da compreensão, e existe o caminho da vantagem, existe o caminho daquele que consegue enganar consciências e levar vantagem sobre elas. Então, na grande maioria da humanidade, optou pelas vantagens da matéria. E para ter vantagem na matéria, precisou usar o semelhante. E usando o seu semelhante, automaticamente feriu a lei de ação e reação. Veja a cadeia que vai se formando através do livre-arbítrio que Deus nos deu. Através do livre-arbítrio que Deus nos deu. Então, Ele nos criou simples e ignorante e nos deu o quê? A liberdade. A liberdade. Mas toda ação tem uma reação. As consequências da liberdade vêm em nossa vida. Muitas vezes, querido, aqui na matéria, a gente toma dentro do seio do nosso lar, né? Lá com a nossa mãe, com o nosso pai, e a gente acha que vai ser sempre assim, e que a gente não tem responsabilidade, que a gente pode, muitas vezes, levar uma vida de aventura, sem tanta responsabilidade, e que não sei o que, vai anos, né? A gente vê jovenzinhos aí de 40 e tantos anos, né? Vivendo vida de... Então tá, e a família onerada, mas só que chega uma hora que esse laço ele é rompido. Você vai ser entregue às suas obras, mais dia, menos dia. E o que acontece? Você vai ter que encarar o resultado do que você fez contigo. E não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter esposa, não vai ter esposo. Aquilo vai refletir em sua vida. Aí que está a verdade da vida. Ao não nos esforçarmos, ao não fazer a parte que nos cabe, a não burilharmos nosso sentimento, aquilo vem de encontro a nós, certo? Os outros evoluem, a gente estaciona e as coisas vão dando errado e a gente vê só dor e lágrima. Foi aquilo que Jesus disse: haverá choro e ranger de dente. Então, as coisas simples parecem tão difíceis, mas elas continuam sendo simples. As vantagens do mundo são muito mais complicadas, mas a gente prefere. A ociosidade, o desinteresse, a gente prefere dentro da normalidade. E isso vai refletindo em nosso ser, aonde gera depressão, aonde gera revolta, aonde gera um monte de coisa. Isso tudo vai acontecer o quê? Dentro de nós mesmos. As consequências dos nossos atos. A ação, a reação. A reação é amarga dentro da normalidade. É na mesma proporção da ação. Então, queridos, o Mestre Jesus vem nos dar exemplo seguinte: transforma, encara, né? Ele falou assim, ó: pega tua cruz e siga-me. O que é a tua cruz? A cruz é o resultado do que você fez contigo, nesta ou em outras encarnações. Então, se o Marcos ele não teve interesse, se o Marcos não estava nem aí com a vida, se o Marcos abusou dos outros, se o Marcos criou débitos com a lei, não é justo que o Cristo venha e pague pelos pecados do Marco. Não. Então ele não veio lavar pecado de ninguém, ele veio nos encorajar a transformarmos. Se hoje estamos passando por desinteresse, por conflitos sentimentais, por conflitos familiares, aqui nesse mundo de prova e expiação, é porque automaticamente os nossos atos desta ou em outra encarnação levou a isso tudo. Se hoje você tem um desequilíbrio na harmonia orgânica, não é um acidente,
São consequências de atos impensados, de desequilíbrio, onde você, em vez de acalmar tua casa mental, muitas vezes você se irrita com facilidade, né? A calma, o equilíbrio é conquista. É muito fácil se revoltar, é muito fácil acusar, arrumar culpados. Então, o que acontece? Temos que burilar nossos sentimentos, transformar para que a semente de Deus Pai caia em nossa consciência, e amanhã, quando a gente for ver vantagens sobre outros semelhantes, fala, não, eu vou querer o que é o certo, não quero vantagem. Começar a transformar, e a transformação de nossas vidas, queridos, se dá em coisas pequenas, é nas coisas pequenas, cotidianas, as mais pequeninhas, que a gente temos que focar na transformação, porque a natureza não dá salto, e como a natureza não dá salto, a natureza humana não dá salto. Então você começa a se policiar os seus pensamentos, policiar a forma com que você interage com as pessoas, e devagarinho você vai transformando e harmonizando toda a sua psicosfera, todo o seu organismo. Que é muito fácil se revoltar, é muito fácil lamentar, mas eu pergunto sempre para mim mesmo, aonde que a revolta e a lamentação nos levou a algum lugar? Qual foi a vez? Não ajudou em nada. Então é hora de compreendermos, pegarmos a rédea da nossa vida e criarmos a paz que nós tanto sonhamos dentro de nós. E começando com as coisas pequenas, compreendendo os outros e exigindo da gente. Porque o certo da regra da vida é essa, querido. A gente compreende e exige melhor de nós mesmos. Ah, vai concordar com o erro, Marcos? Não é concordar com o erro. Certo? Não é concordar com o erro. É compreender que cada um vai aprender com a sua própria experiência. Mas, no seio da família, existe sempre a hierarquia familiar, o pai, a mãe, que vai sempre auxiliar, corrigir os filhos. Nós estamos juntos numa jornada, certo? Fazer de tudo para que dê certo. Exigir deles a transformação. Não é que você tem que entregar os seus a eles próprios. Não. Mas você tem que compreender que eles próprios vão ter que se transformar, se modificar e construir a sua felicidade. Muitas vezes um pai, uma mãe, eles dão de tudo para os filhos, enquanto são pequenos. Eles vão crescendo, eles vão suprindo. Quando viram adultos, aí o pai e a mãe já não conseguem dar mais. Porque daí o filho vai ter que entrar no mercado de trabalho, a filha vai ter que entrar no mercado de trabalho, vai ter que conviver com os terceiros, vai ter que saber viver, e não vai ter ninguém dando as coisas, ou facilitando a vida. Não vai ter que ser de igual para igual. E aí? Aí vem a decepção, aí a primeira coisa que eles fazem é apontar, o culpado é meu pai. Não, filho, o pai e a mãe podem ter errado, mas você tem que entender a parte que lhe cabe. A parte que lhe cabe. Então, estamos juntos na luta. A mãe e o pai lutando pelos filhos, mas o filho vai ter que, a filha, né, vai ter que compreender o quê? O equilíbrio, a harmonia deles, o equilíbrio deles, eles vão ter que construir. Vai ter que se aprender a conviver na sociedade. Mas, Marco, a sociedade é cheia de erro, cheia de vício, cheia de desequilíbrio. Sim. Mas nem por causa disso você precisa se misturar com o erro, com o desequilíbrio, com os vícios. Nem por causa disso. Se pode conviver como tantos outros convivem. Então o Evangelho de Jesus vem nos ensinar a conviver socialmente e a transformar a nós mesmos. A nós mesmos. Não simples e puramente esperar que um passe, que um milagre aconteça na minha vida e eu paro. Não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: você gradativamente vai compreender essas verdades que o Cristo trouxe, você gradativamente vai colocar elas em sua vida,
você gradativamente vai construir a tua felicidade, e aqueles que estão ao seu redor vão ser felizes contigo, na sua felicidade, mas vão estar vivendo na psicosfera deles. E se eles não construíram felicidade, eles não vão conseguir ser felizes tanto quanto aquele que construiu. Então você veja só, o Cristo, ele estava em plena harmonia, em pleno equilíbrio. Todos que estavam ao seu redor já não estavam. Era dor, era incompreensão, era dificuldade social, e ele auxiliando todos. E nem por causa disso ele se afastou, foi para o monte, ficou longe de todo mundo. Algumas vezes a gente se afasta para orar, a gente se afasta para meditar, para se reequilibrar, mas volta a convívio social, como Cristo fez. Por quê? Porque você tem que estar no meio da sociedade, conviver, e estar no meio da sociedade é ser útil ali, é ser útil dentro de casa, lavando, passando, participando, é ser útil dentro de casa, trabalhando, fornecendo, né? Não é só simples e puramente sendo aquele que é servido, aqueles que é servido. Não, queridos, o Cristo falou assim, para nós, meu Pai, que é Deus, trabalha incansavelmente por vós. Então, quando um ser humano faz alguma coisa, todo mundo usufrui daquilo, certo? Quando aquele ser humano não faz nada, outros têm que fazer a vez dele. Então, quando você não faz a harmonia, a compreensão, a paz, parece que você está na vantagem, parece que vai dar tudo certo, que você não está nem aí, e que vai... Queridos, não é assim. Logo, logo você vai ser entregue às suas obras. Aí o Cristo nos fala, aonde haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Então, existe na sociedade as pessoas boas, que estão lutando para sobreviver. Existe na sociedade as pessoas em desarmonia. Existe na sociedade as pessoas totalmente em desequilíbrio. O que o Marco faz? Ele vai para algum lado, ele vai ter que guiar a vida dele. Só que os desequilíbrios são muito sedutor. Olha o mestre nos falando, é larga a porta da perdição, né? Olha o mestre nos falando, é larga a porta da perdição, dando esse exemplo, que é fácil, muito simples, se tornar um empecilho na vida de todo mundo e na sociedade. O primeiro passo é fácil, a reação disso é amarga na sua própria vida, na sua própria vida, a cada um segundo suas obras. Então, o Evangelho vem nos ensinar a compreendermos a nós mesmos, a compreendermos a sociedade ao nosso redor, e construirmos harmonia. Compreendendo que o que eu enxergo hoje, o outro não enxerga assim. Eu posso auxiliar só. Se tornar um peso na vida do outro para ele se tornar melhor, não dá. Auxiliar só. Compreender. E muitas vezes, simples e puramente, amar. A nossa casa mental, queridos, ela é uma antena que capta tudo que está ao nosso redor. Ouçam bem, nem tudo que passa na sua cabeça são pensamentos que pertencem a você. Uma parte muito grande são sugestões, como num aparelho celular, como um aparelho de rádio, que consegue captar muitas coisas. Agora, você vê um pensamento do Marco assim, um pensamento, puxa vida, vou lá no bar e vou encher a cara. Esse pensamento para o Marco. Aí o Marco, é bom, aí então eu vou.
eu adotei para mim esse pensamento. Então agora é meu. O pensamento é meu. Aí o ato de fazer é meu também. Você fala, mas Marco, você não foi um obsessor que te iludiu? Não, o obsessor não te iludiu não, filho. Do mesmo jeito que teve aquele pensamento errado, muitos outros bons passaram também. E você não agregou à sua vida. Então, a gente temos que aprendermos a policiarmos nossa casa mental. Joana de Ângeles nos fala assim, ó: toda vez que na sua casa mental aparecer um pensamento em desarmonia, em desequilíbrio, troque por um pensamento em harmonia e em equilíbrio. Não deixe desgovernada seus pensamentos. Reflita, queridos, reflita hoje, porque hoje é mais fácil, amanhã é mais complicado, e a coisa vai complicando cada vez mais. Lembra que eu disse aqui agora de pouco, que a natureza não dá salto? Quanto mais você se desequilibrar, mais difícil vai ser voltar para o equilíbrio. Mas uma coisa eu garanto, todos vão ter que voltar para o equilíbrio, amargamente, penando, passando pelo que tem que passar. Ah, Marco, isso é uma ameaça? Não é ameaça, amigo. Isso é mostrar a verdade. Isso é mostrar as consequências. Isso é mostrar que toda ação tem uma reação. Todo respeito que você consegue dar a um ser, gera dentro de você respeito. Toda revolta que você tem com o ser humano, gera o quê? Dentro de você revolta. Tudo é obra sua. Não existe o acaso, a sorte, a pessoa ganhou na loteria. Que sorte? Não. Não existe sorte em si. Existe, simples e puramente, ações da vida do ser que ele tem que passar por aquilo. Queridos, aqui no Evangelho fala que a riqueza é a prova mais difícil que tem aqui na Terra. Por quê? Porque ela é prazerosa, ela é gostosa, mas nos conduz à desarmonia completa, muitas vezes. Poucos conseguem passar pela riqueza e sair em harmonia. Poucos. Então, veja bem, talvez a pessoa fale, a pessoa ganhou na loto, que sorte. Muitas vezes foi até azar. Né? Porque de repente a pessoa fica bonita, fica amiga de todo mundo, o dinheiro acabou, acaba tudo aquilo também. Né? Então não é, nem sempre é tanta sorte. Mas vamos jogar na loto, quem sabe com a gente é diferente, né? Não é que é errado. Mas para nós compreendermos, as dificuldades estão na pobreza, estão na riqueza, estão em todo lugar. Existem muitas pessoas muito ricas e totalmente equilibradas, em plena harmonia. E existem pessoas totalmente pobres, totalmente equilibradas também. Né? A prova da pobreza é uma, a prova da riqueza é outra, e cada um com a sua prova. O Evangelho para nos esclarecer a todos, sem nos iludir que porque você jogou uma aguinha na cabeça, que porque você conseguiu subir uma escadaria de joelho, as coisas vão melhorar na sua vida. Não vai não, filho. A melhora na sua vida é a tua transformação, é a tua construção, é a tua harmonia. Né? Os ritos das religiões, respeitamos, tem sua utilidade, tem serventia, tem. Mas o que vai transformar você é você mesmo. Conhecerás a si próprio. Você vai ter que se conhecer, você vai ter que ver que você tem imperfeições, que você tem desejos de desequilíbrio, que você tem instintos muitas vezes mandando em você e você não está dominando. Você tem que encarar a si próprio e gradativamente começar a transformação. A natureza não dá salto, mas é preciso dar o primeiro passo, é preciso encarar certas realidades, é preciso começar a construir a nossa harmonia. E a religião está aqui na Terra para isso,
para nos convidar à transformação, a nos religar a Deus. Deus nos criou simples e ignorante. Com falta de conhecimento, nós optamos pelos desequilíbrios, pelas vantagens. Então vem o que é o Evangelho de Jesus, vem as religiões, o objetivo verdadeiro deveria ser esse, né? As religiões para nos convidarmos a quê? A voltarmos para a harmonia, através dos nossos atos, da nossa construção. E ao voltarmos à nossa harmonia, a religião está cumprindo a sua obrigação, que é nos religar a Deus, a harmonia, a paz, a felicidade. Só que é obra para muitas encarnações. Só que quanto mais cedo a gente começar, né, mais cedo o resultado vem em nossa vida. Então, vamos nós nos envolvermos com a verdade, vamos nós nos envolvermos com a lógica, com a razão, vamos nós começar a participarmos, compreendendo os erros dos outros, exigindo muito de nós, compreendendo a fraqueza alheia, auxiliando no nosso meio, na sociedade. Um bom dia já é alguma coisa. Muitas vezes a pessoa, eu dou sempre esse exemplo, talvez você fala para a pessoa, ó, bom dia, com tanta vontade, a pessoa olha assim e nem responde. Aí você fala, também não dou mais bom dia. Então você, peraí, você deu bom dia, ele não, amanhã dá de novo, porque você está dando, você não precisa receber, você está dando, você dá harmonia. O outro está em desordem, você dá harmonia. Não é uma troca, eu só faço se ele fizer, se ela fizer, não é assim. Não, eu faço e vou continuar fazendo, porque eu faço. O outro ser, cada um responde por si. Só para nós refletirmos que o Evangelho vem assim, ó, nos ensinando verdade, nos motivando à transformação, né? E nunca esqueçamos do que o Cristo nos falou. Fazeis, olha bem, fazeis por onde? E os céus vos auxiliarão. Vamos transformar a nossa vida, vamos construir a nossa felicidade, para que possamos sair dessa encarnação melhor do que entramos. Vamos fazer a prece, uma vibração juntos, todos, em plena harmonia, Queridos, elevando o pensamento a Deus, agora calmos, bem calmos, serenos. Se alguma coisa lhe incomodou, deixe para o lado de fora. Pense só em Deus nesse momento. Os protetores de Deus Pai, os trabalhadores espirituais estão aqui presentes. Nesse momento sagrado, as harmonias do Deus Pai Todo-Poderoso, as energias em equilíbrio vão adentrar no nosso organismo, os pensamentos repetitivos vão ser afastados de nossa cabeça, o nosso sistema nervoso vai se acalmar, nós vamos de joelhos espiritualmente nos sintonizar com Deus Pai, com o Mestre Jesus. Nós vamos de joelhos espiritualmente entrar em sintonia com o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, chame como quiser. Agora em paz, nós vamos sentir a presença desses irmãos benditos, harmonizando todo o nosso corpo físico, tirando as energias em desequilíbrio, levando a Mãe Natureza para transformar, de Deus Pai Todo-Poderoso, a luz branca irradiando todo o nosso ser, harmonizando. Falemos com Deus,
das nossas dificuldades, dos nossos entes queridos, do nosso ambiente de trabalho. Peçamos força, apoio, que Ele nos ilumine hoje e sempre. Deus, fale com Deus nesse momento sagrado. Nesse momento sagrado. Os protetores estão operando. Livrando nossa casa mental nesse momento, para que possamos um pouco refletirmos em nós mesmos. A paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, disse o Mestre Jesus. Nesse momento sublime, sorvamos da paz de Deus. Que a nossa consciência ecloda para as verdades. Fale com Deus. Jesus, Mestre amado, auxilie, toque naquela consciência, toque naquele coração, pense nos seus entes queridos, harmoniza, Deus, o nosso lar, a luz de Deus Pai, brilhando em nosso lar, todos aqueles que nós amamos, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida, todo o planeta, Deus Pai, harmonizando. Vibremos nesse momento, amor, até para aqueles que nos colocam dificuldade, amor, amor, como eu quero para mim. A luz azul de Deus Pai Todo-Poderoso, harmonizando toda a nossa atmosfera, todo o nosso campo de energia, toda a nossa áurea, chame como quiser, harmonizando todos os centros de força nesse momento sagrado, se equilibrando, acalmando, acalmando. A paz entrando em nosso coração, em nossa consciência. A verdade fazendo parte de nosso ser,
a compreensão, para que possamos caminhar em harmonia nesse mundo, meu Deus. Abençoe, Pai. Fale com Deus. Sinta a paz. Obrigado, meu Deus, por esse auxílio tão maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, nos reunimos para aprender, para amar, para vibrar. Em nome do Mestre Jesus, a corrente irmã Zoraide, eu peço os guias e protetores encerrar essa atividade em nome de Deus, Pai, acalmando, harmonizando. Harmonizando. Mestre Jesus, a oração que nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, poder e a glória para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos queridos. Que Deus nos ilumine hoje e sempre, e semana que vem possamos estar juntos de novo.